E hoje a gente vai falar da saúde do coração. Você sabia que no inverno a gente tem 30% mais chances de infartar? Que a chegada do frio torna ainda mais perigoso para que a gente possa sofrer doenças cardiovasculares? Assista. As doenças circulatórias aumentam no inverno por vários motivos. O primeiro deles é porque o organismo reage ao frio fazendo uma vasoconstrição. O que é isso? As artérias e as veias da periferia, especialmente as artérias, se contraem, dificultando o sangue a chegar na periferia. Isso acontece por causa de hormônios que são liberados para esquentar o corpo, em reação ao frio. Ou seja, quando essas artérias estão mais contraídas, a pressão aumenta e acontece uma dificuldade do coração para bombear esse sangue para a circulação total. Consequentemente, aumenta a sobrecarga do coração. E também no inverno, exatamente por aumentar o número de resfriados e processos inflamatórios, o que acontece é que quando o paciente que já tem doença aterosclerótica ou já tem a doença do coração, acontece que essas placas podem se inflamar, as obstruções do coração, das artérias do coração, podem inflamar e romper, causando um infarto. Ou seja, por esses motivos aumenta ainda mais a chance de doença do tipo infarto, derrame, AVC, nos pacientes, especialmente aqueles que já têm a doença cardiovascular ou aqueles que têm fatores de risco. Que são os fatores de risco? Os fatores de risco para a doença cardiovascular é especialmente o cigarro, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo, a própria idade, obviamente, e a história familiar de doenças do coração. O infarto acontece quando uma artéria obstrui, ou seja, uma artéria com entupimento não deixa o sangue passar. Não deixando o sangue passar, acontece uma falta de oxigênio naquele órgão. Essa falta de oxigênio, quando a artéria oclui completamente, acontece o infarto. Esse infarto pode ser do coração, infarto agudo do miocárdio, pode ser da cabeça, pode ser um derrame, um AVC isquêmico, pode ser de um outro órgão, como o próprio intestino, o rim também infartam, ou mesmo de um membro do tipo uma trombose do membro inferior. Olha, os sintomas do infarto agudo são muito classicamente descritos como dor no peito, especialmente uma dor do tipo opressiva, uma dor forte e que normalmente irradia para o membro superior de preferência ou preferencialmente para o membro superior esquerdo. Contudo, essa dor clássica não está sempre presente, Ela pode estar presente acompanhada de sudorese, palpitação, pele fria, palidez de pele, mas em alguns pacientes isso não é assim. Em alguns pacientes o que acontece são sintomas diferentes, especialmente nas mulheres, nos idosos e nos diabéticos. Os diabéticos, inclusive, podem ter infarto totalmente assintomáticos. Por isso, a importância de fazer os exames frequentemente, o check-up em todo mundo, não só naqueles que têm fatores de risco, mas naqueles que têm fator de risco, deve ser de uma forma muito objetiva com o cardiologista.